Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e a nossa região, a gente passa limpo aqui toda quinta-feira, às 8 da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TV BE. Eu falo a gente porque mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o paisagista, meu nobre amigo Jordi Castan. Boa noite, senhores. Boa noite, Wagner. Boa noite, Jordi. Um abraço especial para o Henrique, que já está se recuperando bem. Que bom. Que bom. Boa noite, Assis. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Coronel Gomes. Prazer tê-lo aqui. Coronel Gomes. O Gomes foi comandante geral. Não é, Enciclopédia, Coronel? enciclopédia, por isso é enciclopédia, tá vendo? O que é? Cabo? Coronel Coelho. Comandante Coelho. É bom esse trocadilho para animar o negócio, É bom, né? claro que Aí, é. Agora o Araújo Gomes é seu amigo? É. É? Ele foi rifado lá em Brasília, né? Foi meu conterrâneo na academia. Ele era o 4º ano, eu era o 1º ano da academia e depois, quando eu vim para Joinville em 90, ele era tenente aqui e eu era aspirante. Ele chegou a ser comandante do 8º Batalhão? Não chegou a ser comandante do 8º Batalhão. Eu sei que ele lecionava na Fundagem, na época que Isso, aparecia, ela era isso. professor lá, colega nosso. Vamos começar? Vamos lá. Boa noite, telespectadores também, né? Exatamente. E vamos começar, como sempre, nós temos começado nos últimos programas, com a paródia. Vamos chamar aqui Silvio Peck, o Piá Vividense, trazendo a mais nova paródia exclusiva para o Passando a Limpo. Confere aí. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piá Vividense. Isso mesmo, estou chegando mais uma vez juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, o melhor programa de Joinville. E desde já quero agradecer a sua companhia, a sua audiência aqui todas as semanas. Também pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. Isso mesmo, digita lá programa Passando a Limpo, YouTube, Facebook, inscreva-se, curta a página e receba todo o conteúdo que é gerado aqui diretamente aí no seu smartphone, na palma da sua mão. Tamo combinado? Beleza? Então vamos pra música, porque hoje tem música falando sobre o cenário joinvilense aí, antes das promessas e pós-promessas, e agora chegando novas promessas. Bora lá? O guitarrista tá esperando ali? Então vamos puxar essa guitarra. Solta a guitarra, guitarrista! Se a gestão prometer, sai dessa pira, não acredite, é tudo mentira. E se ela recomendar, não caia nessa, são 2 mandatos lotados de promessas. Há 8 anos que o povo joinvilense espera a gestão tirar as promessas da cartola. Enquanto isso veio esgoto a céu aberto, fura pneu, entorta a roda e quebra mola. Quem acompanha a saga da Rua Visconde e vê antes e depois não se consola. Pra ficar bom, meu irmão, segue logo essa dica. Traz uns 2 caminhões pipa e passa logo a patroa. E se a gestão prometer, sai dessa pira, não acredite, é tudo mentira. E se ela recomendar, não caia nessa, são 2 mandatos lotados de promessas. E se a gestão prometer, sai dessa pira, não acredite, é tudo mentira. E se ela recomendar, não caia nessa, são 2 mandatos lotados de promessas. A gente esquece, mas sempre existe alguém que memoriza esses momentos bizarros, como a promessa que a gestão ia levar o nosso centro para todos os nossos bairros. É engraçado, pois o projeto vingou, mas ao contrário do que era o seu intento,
E se a gestão prometer sair dessa pira, não acredite, é tudo mentira. E se ela recomendar, não caia nessa, são 2 mandatos lotados de promessas. E se a gestão prometer sair dessa pira, não acredite, é tudo mentira. E se ela recomendar, não caia nessa, são 2 mandatos lotados de promessas. E aí, Wagner? Tá aí, Piava Evidência, muito bom, né? Promessas, mais promessas. Eu Mais promessas. vou fazer caso do Piava Evidência. Se Agora ela recomenda, eu não caio nessa. O Jorge, o atual governo aí, uma velocidade que avança as obras aí, né? Na cidade aí, e para cumprir todas as promessas, Mas a gente está cheio de promessas agora também na campanha. também tá. Estão prometendo. Mas vai mundos levar, e vai fundos. chegar o ano 2050 ainda não terminaram de cumprir as promessas. Tem gente prometendo tem gente prometendo essa campanha que foi prometido em 2013. 2012. É. Eu me enganei contigo, ô Gomes. Mas, Eu dei troco. Mas agora é 2012. Ajudei. Não é 2013. A memória dele tá mas boa. vamos mostrar alguma coisa boa aí? Coisa boa? O quê? O que tem de coisa boa para mostrar? O povo já Vamos mostrar o Parque da Cidade aí. Parque da Cidade, então. Inaugurado, né, em 2000 e quanto, Assis? 12. 2012? É, no final da gestão. Final Final da de gestão 2012. Então vamos O parque conferir aí, que não é ó. parque, é uma praça, né? Exatamente. Tá É aí, o ó. parque. Não, é a praça. Tá aí o Parque da Cidade. Infelizmente, está há muito tempo, né? Há alguns anos, assim, as condições dos brinquedos. Sem né? manutenção. É que aí tem outro ponto que a gente tem que discutir também aqui, que é a falta de continuidade administrativa. Esse parque foi feito numa gestão. Uhum. É um parque que é para a cidade. Quando falamos de cidade, falamos de todos. Então, não faz sentido esse ranço de não fazer manutenção. Totalmente abandonado. Abandonado. Hoje em dia, isso é uma característica da política em Joinville. É uma vergonha. Na É verdade, o nosso Pegar e dinheiro que tá aí. descartar o que foi feito Isso. e querer criar uma nova narrativa. Mas não é de todas as administrações, não. Toda pista. Não, Toda. é dessa. Eu Toda. conheço todas. Não é só dessa, Você não. você Não, chegou não há é. pouco aqui. Não é só dessa. Não. O plano de 73, onde é que Não. está? Quem é que executou? Quem executou foi Quem? o Pedro Ivo. E depois? Pedro Ivo. E depois? Era MDB. E depois? E continuou. Mas tem duas linhas diferentes. Uma é a continuidade administrativa, em dar continuidade aos projetos. O plano Exatamente. diretor, isso é uma coisa. Exatamente. A outra coisa é o abandono do que os outros fizeram. Eu acho que o Exatamente. Assis aí pode contribuir. O Assis tem a ver com... Mas deixa eu só mostrar uma coisa interessante. Já terminou? Tá quase. Tá quase. Aí também tem a questão das obras que pararam ali da... Não tem um funcionário nesse parque. Também. Não tem nenhum um desses prédios aí não está sendo ocupado por nada, né? Por nada. Só por moradores de rua. É. Quer chamar Agora a não, vou imagenzinha? mostrar uma coisa ali. É. Em determinado Vou momento mostrar um determinado cidadão que esteve fazendo no Parque da campanha Cidade. política ali, né, No Parque da Cidade. no Parque da Cidade. Prefeito Udo no Parque da Cidade. Tem uma imagem interessante aí. Tá aí o homem. Na perna de pau. Cuidado para não cair ali, que Não é alta a perna não é de pau, né? perna de pau, ele tem a cara de pau mesmo. Cara de pau. Olha só, fazendo propaganda eleitoral em 2012 Isso e abandona a obra. Isso é não ter sentido senso do ridículo. Muito bem, Assis, o que falar do Parque da Cidade? eu estive... Primeiro, agradecer o convite. Wagner, Jordi, professor Pisque, saudar Coelho, nosso convidado também dessa noite. Primeiro, agradecer o convite pela oportunidade. Eu tenho assistido o programa, estava falando aqui dos bastidores, né, da importância que é esse programa, a forma dinâmica como vocês têm feito. Eu acho que é bom para a sociedade joinvilense ter programas assim. Primeiro, destacar esse aspecto do programa. Segundo, sobre o parque, sobre as imagens que a gente viu. Essa semana eu estive ali. Lamentavelmente, o que vocês mostraram foi o que eu vi, inclusive. Tivemos lá filmando, estive lá fazendo uma filmagem para a televisão, para o programa de televisão, e é lamentável que a gente veja isso na nossa cidade.
aquilo que vocês falavam, né? A descontinuidade de um governo, só porque foi um determinado governo que fez, vem o próximo e deixa assim. Então é triste, quem perde com isso não é o político que fez, nada disso. Quem perde com isso é a nossa população, vocês sabem disso, né? O povo que gosta de brincar ali, as crianças, não tem ninguém lá cuidando, totalmente depredado, as grades totalmente destruídas, ou seja, um abandono completo, mas não é só ali. Convido vocês aqui, convido a população que está nos assistindo para andar pela periferia de Joinville, nos parques. Foram vários parques construídos na nossa gestão, na época do prefeito Carlito. Quase todos estão nessa situação, infelizmente. E eu estou me colocando para ser candidato porque a gente tem que recuperar a autoestima do povo de Joinville, resgatar isso, cuidar da nossa cidade, mas mais que cuidar da nossa cidade, eu acho que cuidar da nossa gente. Porque quando tu faz as coisas bem feitas e tu dá continuidade para aquilo, consequentemente, quem está ganhando com isso é quem vive na nossa cidade. E eu não sou daqui, vocês sabem um pouco da minha história, eu sou de Maruí, vim para cá em 72, no dia 15 de fevereiro de 72, eu, minha mãe e meus irmãos, nós somos em 6, eu perdi um irmão agora faz pouco tempo, né? Mas na eleição, na campanha do Pedro Ivo Campos. 15 de fevereiro de 1972, dia de carnaval. Nesse dia, nós chegamos em Joinville. E a gente adotou essa cidade. Meu pai veio para cá, como se dizia na época, vou para Joinville para trabalhar numa firma, né? Se aposentou na Tupi. E nós estamos aqui. E a gente fica triste com o que a gente vê da nossa cidade. Então, quando eu me coloquei para ser prefeito de Joinville, espero conseguir, tenho muita confiança nisso, muita esperança, é para corrigir isso, viu? Eu acho que governar para todo mundo, mas priorizar aqueles que mais precisam. E quando eu falo governar para todo mundo, tu tem que ter no quadro de servidores públicos, um quadro de servidores motivados, bem remunerados, com servidores suficientes para atender toda a nossa população. Ou se eu quero o melhor de Joinville, se eu quero o melhor para nossas pessoas, se eu quero crianças em tempo integral no nossos CIs, nas nossas creches, se eu quero ser bem atendido no posto de saúde, ou no hospital, ou num PA, eu tenho que ter servidores bem remunerados, motivados para atender bem o nosso povo. Eu sou um dos poucos candidatos, não sei se o Coelho tem a mesma posição, acho que é bom esse debate com 2 candidatos, porque proporciona isso, mas eu sou um dos poucos que tenho a coragem de dizer que nós vamos fazer concurso público, na medida da necessidade, onde estiver faltando, acabar com os contratados, diminuir os contratados, eliminar, porque o servidor público hoje, concursado, que contribui para o Instituto de Previdência do Servidor, vai fazer com que a gente diminua um pouco o rombo que temos hoje no IPREVILE, viu, Pisco? E uma das primeiras questões que nós vamos fazer quando assumir é uma auditoria profunda para saber a origem dessa dívida, saber os patrimônios, o patrimônio que hoje o IPREVILE tem, porque o servidor público de Joinville hoje tem uma grande dificuldade de entender, mas mais que isso, tem uma grande preocupação com o seu futuro, com a sua aposentadoria, porque estão devendo para o IPREVILE, e essa gestão aí aprofundou essa dívida. Nós vamos fazer uma auditoria, vamos fazer com que a gente reveja todos os contratos que a Prefeitura tem. A Prefeitura tem contratos de aluguel, tem outros inúmeros contratos com prestadores de serviços, vamos rever um por um. E já quero avisar você aqui, se algum de vocês que está nos assistindo tem contrato com a Prefeitura, saibam disso. Nós vamos rever contrato por contrato. Se tem uma das maneiras, uma das formas de diminuir o custo da máquina, e outro dia fui perguntado sobre o custo da máquina. Candidato Assis, o que você vai fazer? Vai diminuir o quadro de servidores? Vai diminuir secretaria? Vai diminuir aquilo? Não, não vai ser às custas do servidor público que nós vamos enxugar a máquina, não, Jordi. Nós vamos enxugar a máquina diminuindo aluguéis, porque tem muito espaço hoje que a Prefeitura paga milhões, se tu somar isso durante um ano, dá milhões que a Prefeitura gasta, e a Prefeitura tem prédios públicos. Então, nós temos que ativar, reformar e ocupar os espaços que nós temos, diminuir o gasto com essa questão de aluguéis. Obrigado, e rever todos os contratos que a Prefeitura tem. É desta forma, só para concluir, que nós vamos enxugar a máquina da Prefeitura, não às custas do nosso servidor. Exatamente. Eu queria passar a palavra ao Coelho, cumprimentá-lo pela sua coragem de se posicionar contra a administração. E gostaria de ouvir o seu posicionamento, o porquê dessa posição. Primeiro, o que a gente percebe? Existe um partido que comanda essa cidade. Ele não é um partido político. E esse partido não quer que essa cidade cresça. A construção administrativa da prefeitura, ela está equivocada. Aquilo que eu falei do planejamento de 73, que aos poucos não foram fazendo, você tinha
o órgão licenciador de loteamento era diferente daquele órgão que tinha o planejamento na mão. E aí você tem loteamentos que as ruas não se alinham. Quem fazia o planejamento eram os loteadores em lugar do planejamento. Exatamente. Um exemplo claro. Exatamente. Ou seja, foi uma Mas como é cidade... que o cara comprava lote? Vai. Ó, seu lote é aquele do lado daquela palmeira ali. Isso mesmo. E ficava Isso tudo mesmo. por conta do poder público. Isso. Fazer a vala, fazer a rua, levar energia elétrica e tudo. Isso. E hoje tu tens uma dificuldade de tu abrir empreendimento, porque o empresário, Pisque, ele não quer saber se ele vai ter que fazer a reposição de 10 árvores, de 1.000 árvores. Ele não quer saber se ele vai ter que pagar uma taxa de compensação de 500 mil, de 100 mil. O empresário não está preocupado com isso. O empresário ele só quer ter certeza do que ele precisa fazer. O que tinha que fazer está no custo, e ele vai fazer a sua conta para isso. Exatamente. Mas me deixa fazer. Isso, me deixa fazer, né? E aí eu tenho hoje uma prefeitura que ela vai para uma política que inclusive para mim ela é excludente, uma política construída no governo do PT, onde ela elitiza todo o processo, onde ele veio, temos um partido que fala do trabalhador, mas nesse processo elitista das novas tecnologias, ele exclui o que Joinville levou e se construiu até hoje. De eu ouvir em várias falas de que Joinville não vai aceitar pessoas sem formação, vão vir pessoas qualificadas, e onde é que vai ficar o cidadão? E aí quando eu ouço a fala do Assis, de falar do governo que o PT quer construir, do servidor, eu lembro que a prefeitura, o servidor foi perseguido. Né? Não tivemos pelo aí, governo, né? Com certeza, o governo do Carlito. E que inclusive foi um dos períodos que mais tivemos greve na prefeitura. Foi o período que a gente viu mais obras licitadas, de ter que fazer da rua Timbó, 4 vezes ela teve que ser feita, porque as empresas não tinham capacidade financeira para executar a obra. Nós tivemos um governo que disse que era parque uma coisa que é praça. Nós tivemos um governo que tiveram que ser feitas renovações do Funplata para terminar, por exemplo, o Mirante, que não foi terminado. E aí eu vejo essa fala e isso me deixa agoniado. Não sou político tradicional, eu vim para a política com o mesmo espírito que eu fui como servidor por mais de 30 anos, e eu acho que é o momento de eu pegar, contribuir e retribuir para essa cidade. Nós temos que esquecer a nossa política tradicional, que comanda a cidade por mais de 30, 40 anos, e que deixou Joinville do jeito que está. Não é o mal só dessa gestão. Se nós formos críticos realmente, nós vamos ver que a cidade ela foi abandonada. Quem chegou aqui há 15, 20 anos atrás não reconhece mais essa cidade. Então o que eu quero justamente é resgatar a Joinville dos nossos antepassados. Muito bem, mas infelizmente nosso tempo do primeiro bloco acabou. Você aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição continua a sua série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Joinville, dessa vez trazendo Nelson Coelho e Francisco de Assis. Professor Pisque. Olha, eu estou atento aqui, né? Ouvindo. A oportunidade Vi quando... É Coelho? Não é? Coelho. Não é Gomes. Não é Gomes. Não é O Coelho falou das empreiteiras que fizeram a rua Timbó. Sim. Eu me lembro que houve um problema lá, porque lá o problema é Problema parecidíssimo com a do Rio Matias. Sim. Nós não passamos um programa aqui sem falar do Rio Matias. Fizeram a obra errada, fizeram de montante para jusante, não centro para coisa. Mas a obra do Rio Matias, eu queria ouvir aí Um erro. eu queria ouvir aí do Assis e depois do Coelho. Você falou empreiteira mal contratada, e a empreiteira que foi contratada, não é uma empreiteira, é um consórcio. Consórcio. 7 anos, praticamente 7 anos, e não concluíram a obra. E depois nós vamos mostrar imagens. Né? O que aconteceu é aquilo que o Silvio Peck falou ali na paródia. Isso mesmo. Olha, prometeram trazer para os bairros
a estrutura do centro. Isso. Fizeram o contrário. Estão passando patrola e passando caminhão-pipa Para pagar no a centro. Lá do centro. Ô, Assis, o que você vai fazer com o Rio Matias? Bom, antes disso eu quero dar uma resposta para o Coelho aqui sobre o servidor público. Cada gestor tem o seu jeito de tocar a sua gestão. O Coelho tem um jeito, pelo jeito da forma como ele defendeu o governo Udo, demonstra claramente que ele está até o fim junto com o Udo. Isso é importante. É o vice-prefeito atual e tem mais que defender a gestão do Udo, acho que tem tudo a ver. Na nossa gestão nós garantimos 20% de hora de atividade para os professores, que nem isso não tinham. Acho que o Coelho deve lembrar, já que tem boa memória. Nós pagamos, em 2 anos consecutivos, o 14º salário para o professor da rede municipal. Porque não tinham projetos para a educação. Nós deixamos vários projetos prontos que esse governo devolveu o dinheiro, e a gente pode discutir aqui. Um prédio comprado no último mês por 6 milhões na área central, que é um pepino. Eu te ouvi e não te interrompi, mas tudo bem, eu pode ser mal educado e me interromper, sem problema. O prédio que nós compramos e deixamos ali está abandonado, estive lá na Rua das Palmeiras. E eu vou entrar na questão do Rio Matias. Vou mostrar o prédio. Isso, vai, eu vou falando. Não. Daí depois... Prédio da rua... Pode falar enquanto você pode ir falando, né? Então, esse prédio que foi comprado no final da gestão... Chamado Casarão da Rua 3 de Maio. Isso, está ali abandonado 8 anos da administração que o Coelho fez parte dos últimos 4 anos e continua lá do mesmo jeito. Passados os primeiros 4 anos, que por coincidência o outro vice também era Coelho, né? E agora com o Coelho vice do UDA atualmente, e agora candidato, né? Também passado esse período todo e o Casarão continua do mesmo jeito, com os tapumes, e a Rua das Palmeiras, que nós revitalizamos, continua da mesma forma. Então, cada um tem o seu jeito de tocar a sua gestão, do seu ponto de vista. A minha formação é esta, é gestão pública, né? E eu vou implementar e colocar em prática o meu ponto de vista, aquilo que eu quero. Quando eu falo do servidor público... Não, mas agora vamos falar do Rio Matias. Só para dizer o seguinte, que eu defendo uma gestão na área pública que dê conta de atender bem as pessoas. Porque quando é muito simples recriminar ou discriminar o servidor, achando que tudo é culpa do servidor. E não é, você sabe disso. O bom servidor, ele bem remunerado, bem pago, com a saúde em dia, ele vai prestar um bom serviço para a nossa população. Vamos falar do Rio Matias. Sobre o Rio Matias. Quem assumir ali, seja eu... do dia 1º, o Assis... Primeira coisa... Ou você... Se empatar, não sei quem é o mais velho. Não, mas eu tenho esperança. Estou fazendo de tudo para a gente chegar no segundo turno. O primeiro passo tem que ser dado, que é passar o primeiro turno para o segundo. Então, não adianta a gente imaginar eleito se não der o primeiro passo, que é chegar no segundo turno. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Não é porque esse prefeito que está aí, mesmo que a gente diga que foi uma má gestão, que o Coelho junto com o Udo fizeram uma má gestão, eu não posso dizer que agora, assumindo, eu vou deixar o dinheiro que já foi gasto assim e vou enterrar o dinheiro, deixar enterrado e passar um asfalto por cima daquilo ali e dizer que fica... Não vou fazer isso, não sou irresponsável. Agora, nós vamos ter sim que fazer auditoria da forma como foi feita a licitação, as empresas desse consórcio que fizeram esse trabalho, ver quanto dinheiro foi enterrado ali, reaver toda essa obra, porque nós não podemos deixar a nossa cidade assim. Eu gosto da minha cidade, o Jordi, que é desta área, né, do paisagismo, disso tudo, imaginam a tristeza que vocês, assim como eu, como Coelho, como todos nós estamos sentindo a vergonha da nossa cidade, do nosso centro. Então, primeira coisa, rever tudo que foi feito, os contratos, quanto foi gasto e retomar essas obras. Não dá para deixar inacabado ou do jeito que está. Essa é a minha posição em relação a outras obras. Vocês falavam da Rua Timbó. A Rua Timbó é a única rua agora que o Coelho, vice-prefeito e Udo, não estão repavimentando. Pode falar um monte de coisa, mas ali não deu mais enchente e o asfalto que foi feito é de excelente qualidade. Não é a rua a Rua Timbó, que é paralela com a Max Colim. Dentro da Câmara que está sendo pavimentada. Eu não sei, mas só para me referir àquela obra, né, que vocês falaram da Rua Timbó, é uma pavimentação tão bem feita que todas as demais estão sendo repavimentadas agora e a Rua Timbó não precisou, sabe? Para a gente mostrar um pouco da qualidade das obras. Só um minutinho. Queria ouvir o prefeito, antes de falar não, deixa ele falar do Rio Matias, depois tem uma outra pergunta para ele. Primeiro, me preocupa quando tem... Só um minutinho. Você tem convivido ali, primeiro que você mora ali na Via Gastronômica, no final ali. E segundo, que
a senhora, sua esposa, toca lá O Miller. o Miller, Isso. que hoje acho que é o maior Então empreendimento ali do centro da Ele é cidade. sofrendo. fiscal honorário da obra do Rio Mas Matias. fala Com das obras do certeza. Rio Matias, você que está ali, o que você vai fazer? Como vai resolver? Assim, me preocupa, Pisque, alguém que quer assumir a prefeitura não saber qual é a função do vice-prefeito. Me preocupa também ele achar que na minha fala eu estou defendendo o governo Udo. estão Diferente juntos dele, que se mantém num partido que esteve envolvido em vários escândalos de corrupção, inclusive a cúpula do partido dele se manteve, a hora que o partido que eu estava completamente envolvido nas corrupções no governo federal, eu me desfiliei do partido e fui para um outro partido. Mais ou menos, né? Né? Então, PT, MDB, são tudo farinha no mesmo saco. Então não dá para esperar muita coisa. E aí eu me preocupo com a fala também do futuro prefeito, quando ele diz que ele vai só estudar, vai analisar. Eu já digo para ti, no dia 1º de janeiro, nós vamos pegar o dinheiro que tem de recapeamento e nós vamos imediatamente recapar a via gastronômica para dar um gás para aquela turma poder voltar a trabalhar e, paralelamente, nós vamos pegar os técnicos da prefeitura que fizeram mais de 70 notificações, querendo a suspensão do contrato com aquela empresa porque ela não tem capacidade técnica para executar. E a prefeitura não ouviu e não acatou o servidor do município. Então, no dia 1º de janeiro, a primeira decisão vai ser fazer o recapeamento daquela região para que aquele comércio volte pelo menos a ter uma possibilidade de voltar as pessoas a conviverem, a retomar os seus empregos, os seus negócios. E aí, junto com os técnicos da prefeitura, nós vamos rever o que foi feito, né? Porque todo esse projeto ele foi iniciado no governo do PT. Não, o projeto. O projeto, Isso. exatamente. O projeto. Por isso que temos que justamente a concepção do projeto foi lá, né? A licitação A foi licitação foi nesse, no anterior, porque eu estou nesse, Sim. né? Não, só o projeto foi no governo anterior. Isso. O projeto licitação foi no PT, a licitação foi no MDB na primeira gestão do prefeito Udo. E a primeira onde a audiência qualificação pública, técnica são parênteses, não são está parênteses. no edital. Só um parênteses. A primeira audiência pública, me fiz presente lá, fui na mita diocesana ali, na frente da Liga de Sociedades. O primeiro-ministro, o homem todo-poderoso da prefeitura, o 048, parece que agora mudou o telefone, né, agora? Não sei, nunca liguei para ele. Acho que agora o telefone dele é lá de Paranaguá, não sei mais. Mas é assim, ó, nós levantamos o problema maior. Vocês têm os projetos das interferências, porque lá tem rede d'água, esgoto sanitário, água Fibra pluvial, ótica, fibra gás. ótica, eletricidade, telefonia. É uma cidade em cima. É uma cidade. E uma condição E adversa tem de obra trabalhar. de infraestrutura de mais de 100 anos ali. Tem. Sim, sim, Tem, sim, é? sim, sim. Temos as ruas mais antigas da cidade, estão lá. Exatamente. Mas tem, né? Temos. Até hoje não entregaram, nós solicitamos já várias vezes a cópia em áudio e vídeo daquela assembleia. Não foi. Não foi feito. Audiência Mas pública. Coelho, eu tenho eu vou ler aqui na rede social uma coisa que você postou, Nelson Coelho, né? Não é Gomes, não é Gomes. Respondendo. Não é Coelho. Gomes. Tá. Vamos lá. Você falou o seguinte para um internauta. A continuação do Udo é Fernando Crelli. Sim. É do mesmo Nunca partido. concordei Mesmo partido. com a forma com que este senhor administrou Joinville. Não é o único que Mas nunca sou concordou. militar, ninguém tem dúvida, né? É. Até pelo corte do teu cabelo aí, é tradicional do glorioso Exército Nacional, da PM, da Polícia Rodoviária e tal. Mas sou militar vindo da área de inteligência. E na inteligência, às vezes, é preciso se infiltrar em uma quadrilha
para ter acesso às informações necessárias. Foi o que fiz, me mantive na prefeitura apenas para poder conhecê-la 100%. E hoje te garanto que sou o mais preparado. Que quadrilha é essa, da prefeitura? Essa nota aí é fake, tá? Não é você que fez? Não. Dessa forma aí, não. Então tem gente produzindo Tem gente informação que fez fake, isso? Tem. que não é nenhuma novidade. Não, não era uma novidade. Inclusive eu caí num fake. Eu caí num fake no início do governo, quando assumi, era o Boulos, se eu não me engano, dizendo que se fizeram um recorte do Twitter dele, que se o Bolsonaro tivesse ganho, ele ia fazer determinada coisa. Aí eu disse, o tipo do cara para fazer, então é que ele cumpra, né? E era um fake, depois eu me retratei. A fala que está aí, eu não uso o termo quadrilha, mas eu vou dizer o seguinte, quando você está numa situação, e aí o Assis sabe qual é a função do vice-prefeito, quando você não é ouvido e você não concorda, eu poderia ter duas atitudes. Eu podia fazer igual um vice-prefeito de São Francisco do Sul, pegar uma cadeira, voltar na frente da prefeitura, que para mim é uma atitude ridícula. Sim. Eu poderia ter pego e pedido uma secretaria e loteado, o que a maioria faz, ali feito o meu circo eleitoral, né? Mas eu disse que, não, acho que eu tenho que me manter aqui, engolir os meus sapos, conhecer bem a prefeitura, a Secretaria de Saúde, Educação, Fazenda, conhecer a máquina, ver como é que funciona essa estrutura política, né? E me colocar na condição de poder administrar a cidade. Por isso que hoje eu digo que não sou político tradicional, não estou com o partido envolvido em quadrilha, em mensalão, não estou envolvido em partido com os líderes partidários envolvidos em corrupção, por isso saí do MDB e fui para um partido e hoje eu tenho a condição plena de dizer o seguinte, eu quero entregar o melhor para Joinville. Então o Joinville vai ter na prefeitura alguém que vai ter, Pisque, eu vou vir aqui, tu vai poder me dar tapa na cara, se eu estiver errando, mas eu não vou te perseguir e eu vou te entender. Eu vou ter uma conversa franca e aberta com o cidadão. Não vou fazer, e aí está o nosso programa de governo, é um programa pé no chão, sem inventar, um programa viável com tudo aquilo que eu já conheci da prefeitura. Sem inventar, sem tirar nem pôr. Não vou mentir em nada para o cidadão. Ok, obrigado. Ô Assis, você pôs no seu plano de aliás, no plano de governo, Grande. onde você fala em coligação Joinville. O que é essa coligação? Coligação? Não, o nome é para gente cuidar da sua gente, para Joinville cuidar da sua gente. Esse é o nome da nossa coligação. Para Joinville cuidar da sua gente. É PT e PCdoB, só dois partidos. Então, o que a gente coloca, o plano de governo, Pisque, ele foi elaborado por várias pessoas, profissionais, leigos, pessoas da comunidade. Nós criamos uma ferramenta, a gente faz joinville.com.br, está no ar até hoje. Começamos há bastante tempo atrás, construindo a proposta para Joinville. Uma coisa que caracterizou e que marcou bem a nossa pré-campanha e a nossa campanha é escutar as pessoas, escutar Joinville. Eu tenho dito que a gente tem muito mais chance de acertar quando tu escuta do que quando tu acha que sabe tudo e quer resolver sozinho. Então, a nossa proposta, a nossa forma de gestão vai ser governar com muita gente, com servidores, mas também com a população. Colocamos no nosso plano de governo, que vocês viram, um item ali muito simples, que passa até despercebido, mas que se chama o Dia do Cidadão. Pela primeira vez na história da nossa cidade, nós vamos ter um dia por semana para escutar Joinville. Eu e a Antônia, essa é a diferença dos vices, né? Eu tenho para dizer para vocês, talvez, sem medo de errar, a melhor vice desta legislatura, dessa campanha agora, né? Por que eu digo isso? Só para terminar. Vou entrar no plano de governo, eu quero só dar um detalhe. Eu quero fazer uma pergunta. Pois não, e eu vou te responder sobre... Eu vi o seu plano de isso. governo e gostei de uma colocação que você fez lá, que é a recuperação e a dragagem do Rio Cachoeira. Do Rio Cachoeira, está ali. Eu vou falar disso também para ti. Você falasse nisso agora, porque isso é importante. Tá. É só para dizer assim, Pisque, terminando essa questão... Está terminando o bloco, sim, mas dá tempo. O Dia do Cidadão vai ser um dia por semana, onde eu e a minha vice, eu e a Antônia, nós dois, ou um ou outro, vamos escutar Joinville.
O empresário, o estudante, o trabalhador, o motorista de aplicativo, que tem algumas ideias, algumas sugestões, que passa na rua, que vê o trânsito caótico, estou dando um exemplo, sabe? E que gostaria de ter uma oportunidade de conversar com a gente, com o prefeito, e nunca teve na nossa cidade. Nunca teve. Teve sempre as portas fechadas. Né? A dificuldade de conversar, tanto com o vice, quanto com o prefeito, quanto com os secretários, tem sido assim nos últimos anos. A dragagem do rio Cachoeira, que tu me perguntava agora, eu tenho um minuto para te responder, dizer o seguinte: nós fizemos questão de colocar isso, e uma das pessoas que nos ajudou, o Jordi conhece bem, é o Nenê. E o Nenê falou, é possível, Assis. Ele foi um dos participantes de uma das plenárias que era sobre questão ambiental. E o Nenê disse o seguinte, é possível. O grande problema é onde levar esta lama tirada dali. Deixa eu só fazer um parênteses. Depois me dá um tempo para concluir. Não, deixa eu fazer um parênteses, é importante. Certo. O Nenê foi presidente do IPUJ, depois da Água de Joinville. À época que vocês tinham à disposição na prefeitura 8 milhões de reais Isso. a fundo perdido para dragar o rio Cachoeira. Isso. Certo? Sim. Nós fizemos o projeto, você falou que não sabia onde pôr, foi feito um projeto. Isso. Foi conseguida a autorização ambiental. E a rima Foi feita. eu que fiz. E a rima feita. Eu não estou falando que eu não sei onde pôr, estou dizendo que tem várias ideias de onde pôr. É diferente. Essa foi autorizada. Sim. Ia ser posto na Lagoa de Saguaçu. Tem ideias, justamente, é por isso que eu queria completar. As várias teses que tem de onde botar esta lama, uma delas é colocar em alto mar. Né? E a gente sabe disso. Justamente. Então, por isso é que a gente precisa fazer esse estudo. Agora, o importante é a gente dizer de forma categórica e afirmativa que uma das questões que nós vamos fazer é começar a limpar o rio Cachoeira. Porque é um rio que hoje tem peixe. Tirar aquele prédio horroroso da frente da prefeitura. Tem que tomar atitude, né? Não é só falar, nós colocamos coisas simples no nosso plano de governo, mas completas e que vai melhorar o nosso meio ambiente. Então, temos um programa Rua Nova, que também vem um pouco nessa linha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive, né? Inclusive sobre a pavimentação. Isso. Não, é que o Assis fala tanto por um lado e eu estou louco para pegar o coelho. Então a gente deixa para o terceiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe Nelson Coelho e Francisco de Assis, candidatos a prefeito de Joinville. Professor Pisque. Para começar a passar limpo daqui a 71 dias. Só falta 71 dias. Está a nossa vassoura aqui. É isso aí. Ela já está até preparada para a solenidade. Está com gravata borboleta e está com tudo. Muito bem. Eu estou com saudade do carimbo do Zé ali. Vamos chamar carimbo já? Vamos já chamar já. Então, sobre carimbo, tem um item que até o Assis queria falar no bloco anterior, que é a pavimentação da nossa cidade. Então, tem um plano 15, no primeiro plano 15 asfalto. Confere aí o que consta, que acho que é um dos itens que mais chamou a atenção de todos, que é: pavimentaremos em 4 anos, pelo menos, travou aqui, desculpa, pelo menos 300 quilômetros das ruas de nossos bairros. Não são 300 ruas, não são 300 metros, são 300 quilômetros. É isso. A mentira é tão grande que até travou. Mas nós temos uma proposta, se vocês me permitirem, em 3 minutos eu posso... Só um minuto antes disso. Deixa o Jorge falar, senão não vai falar. A primeira é o seguinte, eu acho, eu tenho me convertido cada vez mais num defensor do prefeito Udo aqui neste programa. Primeiro, o Udo tem o grande mérito, e eu fui um grande crítico, e assim sabe isso, fui um grande crítico da gestão do Carlito. O Udo conseguiu o mérito, a gente criticava o Carlito muitas vezes e tal, mas nós temos hoje um prefeito muito pior, que é o pior prefeito que a gente possa ter tido na história. Esse é o primeiro. O Carlito foi o segundo pior. O Carlito era. Já tem saudade já. Era, mas na realidade eu estou começando a ficar com saudade do Carlito, vendo o desastre que é o Udo. O segundo, eu acho que é verdade. Eu acho que os 300 quilômetros foram feitos. Foram feitos em pedacinhos. O tapa-buracos, 300 aqui, mais 50 aqui, mais 50 Mas não é isso que a promessa diz, né? Eu sei que não, estou brincando. Porque ela diz assim, isso a gente também ficou discutindo, porque fala de ruas dos bairros. Não, né? estamos falando... Ruas que não são pavimentadas. Né? Que não está cumprida, a mentira é que nós não foram pavimentados 300 quilômetros não. Outra coisa é remendo, outra coisa é repavimentação, requalificação. Exatamente. Tudo isso é outra coisa. Enrolação. 300 quilômetros. Vamos carimbar. É mentira. É mentira. Zé, mete 2 carimbos de mentira. 3. Pode meter aí.
Tá aí. Infelizmente, né? Porque a cidade precisava realmente desses Carimba. 300 quilômetros. Mais um. Cada Carimba. 100 quilômetros, um carimbo. A gente tem feito o seguinte, eu tenho dito na campanha que eu prefiro falar menos da gestão do UDO, menos das questões nacionais e quero me pautar mais sobre aquilo que a gente pretende fazer para Joinville. Eu acho que esse é o mote da campanha, é falar menos dos outros, menos mal e falar mais do que a gente tem para a nossa cidade. E nós apresentamos no plano de governo uma proposta chamada Rua Nova. Uma proposta simples, mas que busca resgatar a dignidade de quem mora na periferia. Podemos mostrar umas imagens de ruas não pavimentadas? Sim, vai mostrando, eu posso, se vocês permitirem, enquanto mostra a imagem, eu vou falar o que é esse programa. Então tá, vamos lá. O programa Rua Nova, ele consiste em fazer pavimentação em paver. Vocês sabem que o paver, ecologicamente, é melhor do que o asfalto, porque a água da chuva penetra já um pouco, uma boa parte, no próprio solo desta rua pavimentada, e vai menos água para as bocas de lobo, consequentemente, a tendência é entupir menos as bocas de lobo, por consequência, menos necessidade de fazer a drenagem, mas de estar recuperando essas bocas de lobo, com uma diferença de todos os candidatos, porque todos estão falando também de pavimentação. Tem alguns que vão resgatar a usina de asfalto, outro vai a uma fábrica de asfalto, secretaria de asfalto, um monte de bobagem. Qual é a diferença do nosso plano, da nossa proposta para os demais? Nós vamos utilizar a fábrica de tubos da prefeitura, que popularmente conhecida como fábrica de tubos, mas é uma fábrica de artefatos de cimento. Exatamente. Estive lá visitando. Eu acho que o Coelho também, como vice-presidente, deve saber do que eu vou falar agora. Está sem telhado, pessoal. Descobriu aquilo Já foi lá. promovido. O vendaval, Obrigado. O vendaval tirou e os trabalhadores estão trabalhando no sol e na chuva. Nós vamos falar? resgatar, só para terminar, Pisque. Vamos resgatar, vamos dar condição de trabalho, vamos produzir os pavers necessários, os meio-fio e a tubulação. Vamos fazer as nossas ruas. Aquele terreno é da prefeitura, a fábrica? Do Impreville. Do Impreville. Do Então tá, se é locação, e a gente paga R$23 mil na fábrica de tubo, o Impreville que deveria recuperar o telhado, Então, não é o locatário. Tudo isso que está feito, eu falei no início do programa, a gente vai rever todos os contratos, os patrimônios que o Impreville tem, porque isso é uma grande sacanagem que estão fazendo com o nosso servidor. Porque falta dinheiro no Impreville. Vocês tiveram 4 anos para fazer, também não fizeram, Assis, cuidado. Cara, não sou eu que sou o vice-prefeito do atual UD e agora está chutando o UD. Acho que deveria botar a mão na consciência também e dizer, eu estou aí do lado do UD 4 anos. Eu fiquei 4 anos lá para justamente entender tudo que o teu partido destruiu. A dignidade de um prefeito, de um vice que não concorda, no caso do vice, era chegar só, não concordo com esse prefeito que está aí, com essa gestão, eu estou renunciando, largando o meu mandato. Isso é ser digno. Isso agora, é covardia. Não é isso covardia. É covardia. É dizer que não concorda. Que nem tu pegava batendo o próprio Muito não bem, saiu Você ficar 4 anos ali e agora vem criticar o Udo. Assis, Vocês estavam todos juntos até Assis, agora. só um minuto. Tem que Vamos jogar lá. limpo e a gente falar a verdade. As pessoas têm que saber quem é quem para você nessa ficar história. tranquilo. Eu estou muito tranquilo. Não, mas para você ficar tranquilo com relação a essa preocupação dos funcionários públicos com relação à dívida do Impreville, o funcionário público não precisa se preocupar com a dívida do Impreville. Mas eles estão preocupados. Não Jorge. precisa se preocupar, porque a dívida do Impreville, quem vai cobrir é o prefeito. o Tesouro. É o Tesouro. E quem que é o Tesouro? Nós aqui somos o Tesouro. É o contribuinte que vai pagar. Mas É não- o contribuinte que tem que estar preocupado com a dívida de Impreville. Isso mesmo. Porque quem vai pagar a conta, É o e Tesouro. cuidado com isso, com essa demagogia, quem vai pagar a conta somos nós. Mas se não Exatamente. Quem paga o imposto. Mas se não E tiver, nós- Jordi, porque nós temos que averiguar, todos os e é prefeitos correto. deram pedalada. Mas a O que nós preocupação do temos que averiguar e é servidor, correto é a auditoria de por que tem essa dívida. justamente, que é o que eu falei no início. Né? Tranquilo? É o que Eu vou falei. pagar essa conta. Sim, sim. Vamos lá. A auditoria é a primeira coisa. Eu falei no início, a primeira coisa que nós vamos fazer é a auditoria. Deixa eu fazer um parênteses. Mas o servidor está preocupado, viu? O servidor tá prefeito preocupado. Udo está no primeiro plano de governo, disse que iria, e falou isso inúmeras vezes, que iria valorizar cada centavo Cada centavo. Isso. do governo municipal. Seu discurso de posse na Câmara de É, Vereadores. discurso de posse na Câmara de Vereadores. Isso está de novo no plano de governo do atual candidato. Mas é lógico, Então é só copiar e colar. eu pergunto, vai valorizar? Vai cuidar de cada centavo? Mas está deixando escapar os milhões. Nós já Isso, temos exatamente. falado isso. Isso. Porque a obra do Rio Matias tem que ser resgatada e alguém vai ter que pagar por isso. Porque Ressarcir. isso
é Dinheiro público. Dinheiro público. que tá- Literalmente jogada na lata do lixo. Público Deixa eu concluir. e nosso. E nosso. Deixa eu só concluir. O Ipreville, o Carlito rolou um pagamento. E o agora? Udo rolou todo. Campeão? Essa é a diferença. Rolou e enrolou. E diz ainda que está deixando a prefeitura tranquila. A gente sabe do pepino que a gente É. vai pegar, a gente sabe. O prefeito Udo limpou os recursos da Companhia Águas de Joinville. Porque todo o lucro lá, os outros prefeitos, Marco Tebaldi, que criou a companhia, Carlito, pegavam 50%. E o resto era Nunca mais reinvestido. que É investido. ele pegou 100%. Limpou. Agora a Águas de Joinville está Está pedindo... buscando um empréstimo. Por isso Tá que a gente precisando quer de inverter. empréstimo. Por isso que a gente quer Até para inverter essas ajustar, até prioridades. porque ele teve quase 3 minutos do bloco anterior, teve bastante tempo agora. Mas é isso que eu digo, parece que tem partidos que não querem que essa cidade ande. E aí vamos Carlito, vamos PT, pagou o 14º do servidor porque não tinha usado os 25% obrigatórios da legislação. Então, para poder cumprir, pagou o 14º salário. O prédio foi comprado para poder cumprir os 25% obrigatórios pela legislação. Só Em que não dezembro, justifica admitiu deixar uma abandonado, dívida... né? E daí justifica, Coelho, você deixar 4 anos ali fechado? Cara, 4 isso não, é 8, um né? prédio tombado, 8. sabe qual é a dificuldade que é para Daí- levantar prédio tombado? Nós Não estamos é com tombado essa lei. Não é tombado. É isso prédio aí, novo, Coelho. isso aí. Prédio novo. não é não é novo. tombado. Você não É pode- tombado. É Todo tombado. o entorno. né? Vamos Mas estudar. poderia ser recuperado, né? Vamos estudar. Tiveram mas tiveram tem as 4 anos. limitações. Tem as limitações. Vamos estudar, por favor. Em dezembro, admitiu a dívida com as empresas de ônibus 125 milhões. Então, nós estamos com gestões que vêm cometendo erros e depois não vão ser responsabilizados. O grande problema que nós temos é esse: quem assume o executivo não tem o compromisso com o futuro, ele só tem compromisso com o presente. Com 4 anos. São só 4 anos. E aí constrói edificações, constrói parque, mas não prevê o custo da manutenção. Olha, manutenção em Joinville é uma palavra que não existe. Não tem. Agora, Não tem. pior. Não tem. O seu governo não exemplo vão disso, fazer Coelho. O seu o governo não não fez tem. manutenção. Não tem. públicos. Não tem. Ô Wagner, ô Zé, esse negócio de economizar De dinheiro, manutenção. de centavo, aí vamos dar uns 4 tiros no pé aí. Como ele falou do Rio Cachoeira, Pisqui, o nosso plano de governo prevê o estudo, tá? E na minha pesquisa dentro da Não, prefeitura, o seu prevê genericamente. exatamente o estudo de falava voltar na primeiro navegabilidade. E se tu não sabia, a dragagem do Rio Cachoeira tinha uma IA-RIMA pronta que desapareceu. E por que está desse jeito? Porque nem o governo do PT, nem o governo do MDB cumpre uma lei federal com relação à questão da responsabilidade do arquivo histórico. Deixa eu te falar. Eu não conheço, eu sou da área ambiental, eu não conheço esse EIA da dragagem do Cachoeira. Eu conheço o EIA daquela malfadada ponte que não vai sair, Ah, sim. que nem tem como sair porque não tem o eixo ecológico leste. Sem o eixo ecológico Já leste tá não vai previ- funcionar. tá previsto Sabe no que meu o cidadão veio lá de Está Brasília? previsto no meu plano. Escuta, sabe que o cidadão veio lá de Brasília, da audiência pública? Ele estava lá assistindo. Ele falou, não, aqui em Joinville nós temos a Lagoa do Saguaço. Conhece a Lagoa do Saguaço? Não. Contrataram gente de fora, como primeiro-ministro. Aí não funciona, né? Eu não conheço, É né? difícil. E penso que só para ajudar, por isso que eu digo que eu tenho receio daqueles que se colocam como candidato, porque eles estudam cada coisa separadamente. Tem que ter a visão de A visão holística da global. Por cidade. exemplo, esse estudo da questão da lagoa não vai porque é questão do impacto ambiental. Mas nós temos um projeto que nós estamos pesquisando e analisando, que você pega todo o residual do Cachoeira e você usa numa usina de reciclagem desse material. Nós não vamos precisar dar um destino em outro lugar. Nós vamos dar destino e vamos descontaminar toda a lama do Rio Cachoeira. Nós só está faltando 3 minutos. Sim. Vamos aproveitar para mostrar as imagens do centro de Joinville. Vamos lá, via gastronômica. Enquanto né? isso, cada um Vai vai comentar. dizer por que quer ser prefeito de Joinville. 1 minuto e meio para cada um. Começa Pode com o começar Coelho. com Vai ele. lá, Coelho. Não, tu sempre tomou conta, vai. Então tá bom. Eu quero dizer para a população que a nossa intenção de ser prefeito de Joinville, porque a gente viu a cidade nesses últimos anos, essa administração que o Coelho, que está aqui hoje, que é candidato, fez parte junto com o Udo. Eu sei que todos agora
estão dizendo que o Udo é de outro, que nunca estiveram juntos, mas a gente sabe quem é quem na história dessa disputa. Eu quero ser prefeito para inverter essas prioridades. Tenho dito que o gestor tem que governar para todos, mas priorizar aqueles que mais precisam. Eu não tive tempo aqui de falar do projeto Rua Nova, mas gostariam que as pessoas procurassem saber o que se trata esse projeto. É o único projeto de pavimentação da cidade que tem a ecologia como pano de fundo, a saúde e, consequentemente, a dignidade para os nossos trabalhadores aqui de Joinville. E a diferença do nosso plano para os demais é que no nosso plano de pavimentação da cidade não vai ter que passar abaixo-assinado, como o governo do Coelho, que está aqui junto com o Udo, fizeram o tempo todo, dando para a iniciativa privada a liberdade de passar um abaixo-assinado, de coletar as assinaturas e fazer com que quem mora na periferia tivesse que pagar. O asfalto que está sendo feito em cima de asfalto hoje, em Joinville, é rateado por todos nós aqui. Ninguém passou lista de abaixo-assinado para ver se os ricos precisavam. Dinheiro emprestado que a conta vai vir para todos nós, como disse há pouco o Jordi. Isso é inverter prioridades. Isso é governar Joinville para todos e priorizar aqueles que mais precisam. Então, quero agradecer a oportunidade, pedir o voto para o 13 e dizer que eu estou com muita vontade, mas o primeiro passo é ir para o segundo turno. Depois é outra história. Obrigado, Assis. Eu fico preocupado quando a gente vê uma classe política tradicional, de partidos tradicionais, que saquearam o nosso país, que desconstruíram a nossa economia, líderes partidários foram presos, não saber qual é a função do vice-prefeito, e não saber que o parlamento realmente é o maior fiscalizador do executivo, e não saber que o vice-prefeito, ele não assina nada, ele não é responsável por nada. Me preocupa essa visão política rasa de pessoas que querem assumir a prefeitura. Nosso plano de governo está no nosso site, nós tratamos com profundidade vários temas em Joinville. A nossa classe política não consegue ver de forma transversal todos os problemas da cidade, não consegue. Eles vê problemas pontuais. A administração municipal, ela vê pontual assistência social, cultura, turismo, esporte. Ela não consegue analisar transversalmente. Nós temos que acabar com esse modelo de gestão que todos os políticos que já passaram ou circundaram esse poder fizeram o Joinville chegar até aqui. Eu quero mudar isso daí. Eu quero mudar com um novo partido, com uma cara nova, com gente nova, trazendo gente não envolvida com política. Não quero criar banco para daqui a pouco dar problema de desvio. Não quero que Joinville fique em página policial. Foram 30 anos me dedicando ao cidadão catarinense, 30 anos resgatando vida, salvando gente, prendendo bandido e vagabundo. Não vou deixar de fazer isso, porque a farda não saiu de mim. Ela vai permanecer e eu quero construir uma Joinville pro joinvilense. Muito bem. Não quero construir uma Joinville para o meu umbigo daquilo que só eu imagino. Muito bom. Muito bom. É isso. Gostaríamos de agradecer a presença do Coronel Coelho, do Assis. Obrigado. Que já foi deputado estadual, vereador. Um pouquinho deputado federal, 4 meses, meio ano. Muito bem. Presença do Jordi, obrigado. Você falou muito hoje, Jordi. Normalmente não fala tanto, né? Normalmente fala. Fala, Jordi, fala. O Wagner, agradecer principalmente os nossos telespectadores. Eu acho que hoje nós aprendemos muito, foi uma boa aula. Boa, de alto nível. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, telespectador. Muito bem, e você que está nos assistindo, não esqueça, nós temos um encontro marcado. Toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.